Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Dinan Bacri do canal Exatamente Matemática para mais uma sequência didática aqui, continuando o que eu vinha falando com vocês sobre sistemas lineares. No primeiro vídeo eu falei sobre o que é um sistema linear e o que o compõe, como ele é formado e as diversas situações que ele pode aparecer aqui na matemática. Antes de eu continuar aqui, ó, senta o dedo nesse botão aqui, ó, se inscreve no canal, continua nos apoiando aí para que eu consiga trazer e me motivar para trazer mais conteúdos aqui para vocês. Depois de você clicar aqui, ó, segue aqui nesse vídeo que tem coisa boa. Vem comigo. O que eu tenho aqui, ó? Classificação de um sistema linear 2x2. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Vai estar associado no thumbnailzinho desse vídeo aqui lá no final, vai estar lá. Você clica lá se você não entender, senão você volta nessa playlist aqui para você saber do que eu estou falando. Mas aqui eu estarei falando diretamente de um sistema 2x2, ou especificamente sobre ele. O que é um sistema linear 2x2? É um sistema linear formado por duas equações e por duas incógnitas, x e y, a e b, p e q, qualquer que seja a variável, mas são duas equações lineares envolvendo essas duas variáveis. Para classificar esse tipo de sistema, você tem três casos aqui que podem acontecer. O seu sistema será do tipo possível, quando ele terá solução. Sistema possível, ele tem solução. Ou tem uma solução, ou tem infinitas soluções. Mas solução ele tem. E você tem ele com dois tipos de classificação. O sistema possível e determinado. O que é o sistema possível e determinado? É o sistema que possui apenas uma solução. Tá bom? Apenas uma solução. Tem solução e é única. Agora, o que eu tenho aqui, ó? Sistema possível com solução, mas indeterminado. O que acontece? Sistema possível e indeterminado, ele tem infinitas soluções, tá bom? Então, tem solução, mas não é apenas uma solução, como no determinado. Ele terá infinitas soluções. E por último aqui, eu tenho o sistema impossível, que é o sistema que não apresenta solução. Então, rapidamente resumindo aqui, possível determinado com apenas uma solução, possível indeterminado com infinitas soluções, ou sistema impossível com nenhuma solução, certo? Uma, várias e nenhuma, na ordem que está apresentado aqui nessa imagem aqui do vídeo aqui, tá bom? O que eu tenho aqui, ó? Coloquei aqui algumas imagens de como que você vai representar o seu sistema linear. Lembrando que uma equação linear que compõe o sistema, se você fizer a representação gráfica dela, ela será uma reta. Como eu coloquei aqui, ó. Coloquei uma equação 3x menos y igual a 10 e outra equação 2x mais 5y igual a 1. Tracei, fiz o esboço desse gráfico, dessas duas retas, e se você perceber, essas duas retas elas se encontram em apenas um ponto, tá? Postulado da geometria. Duas retas são concorrentes e essa concorrência é apenas um ponto. Essa intersecção entre essas duas retas é apenas um ponto. No caso de sistemas lineares, as duas equações que formam o meu sistema linear são equações lineares, são retas, a intersecção delas é um ponto. E agora olha que lindo que eu vou falar aqui, ó. Esse ponto, ele tem duas coordenadas, uma x e uma y. Esse par ordenado formado por essas duas coordenadas é a solução do seu sistema. Solução geométrica do meu sistema linear. Então veja bem, ó, tracei essa reta, elas se cruzaram aqui no ponto, ó, de coordenadas 3, menos 1. Se você substituir o ponto 3, menos 1 nessa equação, ela será satisfeita, e se você substituir o ponto 3, menos 1 nessa outra equação, ela também será satisfeita. Nesse tipo de situação, eu tenho o que chamamos aqui de sistema possível e determinado. Como falei anteriormente, o sistema possível determinado, ele tem solução e é única. Depois, o que eu tenho aqui, ó? Nesse segundo sistema, eu vou aqui para baixo, tá? Aqui para baixo, depois eu comento sobre esse terceiro aqui, ó. Sistema possível e indeterminado. Você vai perceber que essa equação linear, 3x menos 9y igual a 12, e essa outra equação linear, 2x menos 6y igual a 8, elas são proporcionais. Dá para arrumar uma maneira de transformá-las. É uma transformação apenas aqui, ó. Se você multiplicar essa minha equação toda aqui por 3 sobre 2, ficou curioso? Multiplica aí para você ver, ó. Pega todos os elementos dessa equação aqui, ó, e multiplica por
3 sobre 2. Ou, se você quiser, pega essa equação de cima aqui e multiplica por 2/3. Você vai perceber que tanto multiplicar essa daqui por 2/3 ou multiplicar essa aqui de baixo por 3 sobre 2, você vai encontrar a mesma equação linear. Multiplicando essa aqui por 2/3, você encontra essa. Multiplicando essa daqui por 3 sobre 2, você encontra essa de cima. E aí você tem uma mesma equação. Então agora não tenho mais duas retas como ali no exemplo de cima, no sistema SPD. Eu teria apenas uma reta. Então essa minha reta aqui, ela será única, tá bom? Tenho apenas uma reta na representação gráfica. Agora, nesse último exemplo aqui, ó, que eu vou falar de sistema impossível. Como eu comentei com vocês, o sistema impossível ele não tem solução, tá bom? Se ele não tem solução, então as retas, obviamente, não se interceptarão. E aí, você deve lembrar lá do postulado da geometria que retas paralelas se encontram no infinito. E aí, você tem que procurar esse infinito, que no caso aí não é necessário e você não vai encontrar. Percebam aqui, ó, que essa equação aqui, ó, ela é o dobro dessa equação de baixo nas variáveis apenas, ó. Pega esse x aqui, multiplica por 2, você encontra 2x. Pega o menos 2y, multiplica por 2, você encontra o menos 4. Mas se você pegar o 5 e multiplicar por 2, ele não vai chegar no 2. Ele vai chegar no 10. Então perceba que há uma discrepância aqui, ó. Pegando essa equação aqui, multiplicando toda por 2, você apenas encontra proporcionalidade aqui nesses dois coeficientes de x e y, mas não nesse coeficiente independente dessas duas equações lineares. Então, por conta disso, ele é um sistema impossível, tá bom? As retas não se interceptarão. Então, são retas aqui que não se cruzam, retas paralelas. Voltando aqui, ó, aproveitando falar da posição relativa, em um sistema SPD, como eu comentei, as retas se encontram em apenas um ponto. Esse ponto é a solução do sistema. Então, eu tenho aqui, ó, retas concorrentes. Notação para matemática, RXS. No caso dessas retas serem concorrentes e formarem um ângulo de 90 graus, então você faz a notação R perpendicular a S. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Escrevi aqui embaixo, ó, de lápis aqui, ó. Eu não coloquei aqui porque esse caso aqui não é perpendicular. Mas você faz tipo uma notação com um T de ponta cabeça aqui, ó. R perpendicular a S, tá bom? Aí, esse T aqui significa que as retas formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Formam um ângulo de 90 graus e por isso dizemos que elas são perpendiculares. Mas é apenas um caso particular de concorrência entre retas, tá? Vão se cruzar, a única diferença é que o ângulo formado é de 90 graus, o ângulo reto, tá bom? Então, no sistema SPD, com apenas uma solução, ele é formado por retas de equações lineares, retas que provêm de equações lineares, geometricamente, como eu fiz aqui no desenho, e que se interceptam em apenas um ponto, formando um sistema possível e determinado. No sistema possível e indeterminado, você tem apenas uma reta, porque as equações são proporcionais uma à outra, tá bom? Como eu comentei anteriormente. Então, como eu tenho apenas uma reta, elas são ditas retas paralelas coincidentes. Então, as retas são iguais, tá bom? Aqui eu não consegui colocar na minha lauzinha o símbolo de retas concorrentes, tá? Retas coincidentes. Mas, na verdade, ele é isso aqui, ó. É um R, é tipo um igual assim com 3 tracinhos, ó. Bom, vou deixar aqui anotado só para você saber que não é o igual, aquele igual que você usa na álgebra, tá? É um igual aqui com mais um tracinho. Esse símbolo aqui é o símbolo de coincidentes, tá bom? Então, retas paralelas coincidentes, apenas uma reta no meu sistema linear, porque elas são proporcionais, formando aqui um sistema possível e indeterminado, com infinitas soluções. Pensa aqui que está uma reta sobre a outra. Se o ponto de intersecção é apenas uma reta, SPD. Se são infinitos pontos, então SPI, tá? Porque eu tenho infinitas soluções. Infinitos pontos em comum entre as duas retas. Tá bom? E aqui no terceiro caso, retas paralelas distintas. Então as retas são diferentes, correm passam em pontos diferentes aqui do meu plano, não se encontram em momento algum, ou na verdade se encontram no infinito, tá? Mas aqui eu tenho retas proporcionais apenas nos coeficientes das variáveis aqui, e não no coeficiente independente. Por isso aqui eu tenho um sistema impossível. As retas não se cruzam, então não tenho solução para esse sistema, tá bom? É isso aqui que eu ia trazer para vocês aqui. Em breve eu vou falar
sobre como classificar, como discutir aqui em um exercício resolvido aqui para você. Continue nos assistindo. Se não entendeu alguma coisa aqui, deixa nos comentários aqui embaixo que eu volto para responder. Continue nos seguindo. Pega essa sequência didática que tem bastante coisa legal ainda para falar sobre sistemas e em breve vou trazer bastante exercício resolvido. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aqui embaixo se você gostou, se você tem alguma dúvida, que eu volto para te responder. Não se esqueça dos nossos 3 famosos Cs. Curte, comente e compartilhe esse vídeo. Aperta o botãozinho do sininho para receber notificações de novos conteúdos aqui no canal. E também inscreva-se no canal Exatamente Química do Professor Bruno. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Valeu!